uma princesa que vive numa terra de contos de fada, principalmente em uma animação 2D, cai num bueiro e vem para Nova York. Em vez dela se casar com o príncipe encantado, ela se casa com um advogado divorciado. Essa é Encantada. E depois de 15 anos, a Gisele, a protagonista, teve ali sua vida no mundo real e decidiu que quer de novo sua vida de contos de fada. E vem aí o enredo de Desencantada. Será que depois de 15 anos essa sequência deu certo? Foi um filme bom? Honrou o primeiro? Vem comigo se você quiser saber disso. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola e hoje estamos aqui para falar sobre o filme Desencantada, né? A sequência de Encantada, vivido pela Amy Adams lá em 2007, né? 15 anos depois, nós temos aí, o Disney Plus faz a sequência, assim como ele fez com o Abracadabra, né? Mas Abracadabra foi depois de 30 anos. Mas estamos ali na sequência, uma produção Disney, né? Muito, muito bonita, com o logo da Disney. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre esse filme. Desencantada, ele começa relembrando a gente como é que foi, né? Principalmente o Pipi, ele falando ali, o Esquilo, né? Como foi a história do primeiro, né? Contando para os seus filhos ali, uma coisa bem sagaz até, né? Mostrando que a geração cresceu, que o Pipi tem filhos e que algumas pessoas que assistiram o filme na época, agora também têm filhos, né? Então eu acho que Desencantada foi uma coisa bem, bem poética, até se você puxar, eu puxei para uns lados bem filosóficos assim, e eu vim trazer um pouco para vocês, né? É um filme muito, muito legal. Não vou dizer assim que é um filme perfeito, tem algumas ressalvas ali, mas é um filme assim divertido, é um filme engraçado, é um conto de fadas, né? Enquanto você tem ali a Gisele tentando se adaptar ao mundo real, só que ela não deixa de ser aquela Gisele que a gente conhece, realmente uma princesa completamente alienada, digamos assim, né? Que começa a cantar do nada, então ela não mudou em nada nesse tempo ali. Algumas pessoas podem achar isso estranho, mas eu acho isso legal, porque ela se retém realmente ao que ela acreditava e ao que ela é, que é uma personagem dos contos de fada, né, que vem de outro mundo. Mas a gente consegue ver como a Amy Adams é maravilhosa, ela mergulha de novo depois de 15 anos. Como eu falei das personagens que fazem as irmãs Sanderson, a Amy Adams também merece muito parabéns, porque ela mergulha de novo nessa personagem que é uma beleza, cara. Calça como se fosse realmente um sapatinho de cristal perfeito nela, né? E o filme, ele tenta a todo momento te relembrar as coisas que aconteceram, porque a trama é bem ligada realmente a tudo, né? Então, depois dela se decepcionar um pouco, né, com a vida real de Nova York, a Gisele e a família, né, o Robert e a Morgan, eles vão mudar para o subúrbio, para uma cidade Moronville, que é ali governada assim, temos a líder daquela comunidade sendo a Malvina, né? Que seria ali a alusão a uma rainha má, né? Porque não temos de volta a rainha do primeiro filme. Ela foi, né? Acabou, teve seu fim ali no primeiro filme, né? Nas mãos da Gisele. Enfim, eu acho isso muito bom, eu acho uma forma assim, de você renovar a trama, de você não fazer a mesma coisa, só que a Gisele, ela tá como a gente fala que o primeiro filme foi muito mais juvenil, eu vou citar muitas diferenças entre o primeiro e o segundo. Porque o primeiro filme ele foi muito mais aquele conto de fadas assim, em que a protagonista está focada em conseguir o seu amor, né? Então, o primeiro filme ele é focado na história de amor do Robert e da Gisele. Porque no primeiro filme ela acha que tem que casar com o Edward, porque esse é o futuro dela, mas ela se apaixona por um cara do mundo real, um cara completamente diferente daquele príncipe, essa é a trama, né? Esse é o foco central, a história de amor entre o Robert e a Gisele. E no final ela tem que salvar o Robert, né? E mudando o clichê dos contos de fada ali. Mas nesse filme, no Desencantada, eles deixam a história de amor já estabelecida entre os dois de lado, tanto que o Robert, eu até sinto que ele é muito deixado de lado, né? Ele tem cenas completamente sozinho, e muito mais como um alívio cômico do que realmente importante para a trama, do que realmente é a história que é do Desencantada. O foco é a relação de
mãe e filha entre a Gisele e a Morgan, né? Que a gente vê que realmente a Morgan, aquela garotinha que era pequenininha, que adorava contos de fada, que adorava a Gisele, cresceu numa adolescente que, apesar de amar muito a sua mãe, né, tem vezes que ela realmente não suporta toda a doçura da Gisele, toda a inocência, né, toda a ingenuidade da Gisele. E isso dá atritos e a Gisele acaba sofrendo muito quando a Morgan fica pé da vida com ela e chama ela de madrasta. E pra ela, isso é muito ruim, porque da onde ela vem, madrastas são más, né? Porque o conto de fada toda vez coloca uma madrasta como madrasta má. A Lady Tremaine, a Rainha Má, enfim, a Mãe Gothel. Tudo bem que ela não é uma madrasta, mas tá liberando a maldade, né? Então, enfim, pra ela aquilo é muito ruim, ela fica muito chateada e pede, faz um desejo pra uma varinha, né? Uma varinha que só pode ser usada por uma filha de Andalásia, que é dada pela Nancy e pelo Edward, né? Trazido de volta, eu acho muito legal isso que eles trouxeram quase todo o elenco de volta, tirando a Morgan, que a atriz que era pequenininha não é mais atriz, né? Não atua mais, se bem que ela faz uma participação especial bem legal ali como figurante, mas essa nova atriz, cara, é muito parecida. Então, se eu não tivesse lido que não é mais a mesma, eu achava que seria a mesma numa boa, porque é muito parecida. Então, tá ali essas continuidades que eu gostei do primeiro pro segundo, né? E assim, ela pede que o mundo dela seja eles vivam uma vida de contos de fada. E aí, né, a magia é trazida toda ali para o mundo real. A Malvina vira uma rainha má de verdade. A Morgan vira uma garota, uma protagonista de contos de fada. O Edward tenta ser um príncipe heróico, então ele vai nas buscas dele sozinho, né? E, enfim, e a Gisele vira uma madrasta, né? Está tornando aquele desejo está a tornando uma madrasta má, né? E isso vai dominando ela ali. São cenas muito engraçadas porque uma hora ela fala uma coisa malvada, mas ela percebe que ela fez maldade e aí ela volta a falar como Gisele, né? Então é uma coisa assim, ela tá lutando contra uma maldade própria e o Pip vira um gato, né? Porque as madrastas não conversam com esquilos, conversam com gatos malvados, né? Enfim, e aí cabe a Morgan ali trazer a Gisele de volta com a ajuda da Nancy ali, com toda a magia, fazer a Gisele se lembrar quem ela é, e nisso elas reatam a relação de mãe e filha, porque a Morgan percebe o que é realmente ter uma madrasta e uma madrasta má, né? E ela percebe que realmente a Gisele é a mãe dela, foi ela quem a criou, entendeu? Foi a Gisele que cuidou dela, que quer o melhor dela sempre, e mesmo ela interferindo muito na vida da Morgan, era tudo para ajudar, tudo com uma ingenuidade, para poder fazer aquilo melhor, porque é aquilo que ela acredita, né? Então, eu acho que o filme ele traz muito isso pra gente, né? Ele é uma lição pra Gisele, tanto pra gente que a gente não consegue viver um conto de fada para sempre, mas que podemos tornar os nossos momentos tão memoráveis quanto um conto de fada, né? E não só um momento, vários momentos da nossa vida, né? Então, aqui não existe felizes para sempre. Aqui existe felizes, né? Happily e não ever after, porque uma hora essa felicidade acaba, depois ela começa de novo, depois ela acaba de novo, começa. Enfim, a vida é um ciclo, né? E acho que isso é muito legal de se ver. E também a parte da relação mãe e filha com a Morgan traz duas coisas. Uma, mostrar para os fãs, aqueles que cresceram, o quanto esse filme cresceu com eles, né? Porque alguns fãs já têm filhos, alguns fãs já que assistiram lá no passado já têm uma família constituída, sabem o quanto é difícil cuidar de crianças, cuidar de adolescentes, sabe como é difícil tentar se encaixar no mundo deles. E traz para adolescentes, né, para pessoas que estão crescendo, deixaram a infância, que não é porque você tá virando adolescente que você deve esquecer toda a magia de que foi ser criança, né? Não precisa completamente abdicar de tudo. E o que é ser nerd? É a gente lembrar da magia do que fazia a gente assistir, né? Isso é uma mensagem muito bonita. Apesar de que, claro, a gente não pode acreditar que contos de fada existem, mas de que o mundo pode ser muito positivo e muito bom, assim como nos contos de fada também em alguns momentos, não todos, mas em alguns, né? E eu acho isso muito interessante. É uma forma do filme trazer isso à tona. E acho que é um acerto muito legal. Se tem as minhas críticas, eu acho que tem mais algumas críticas assim.
Se o primeiro filme ele era completamente o oposto de um conto de fadas, né? Ele não tenta ser um conto de fada a todo momento, porque ele realmente cai no mundo real. Aqui não. Aqui o propósito do filme é realmente ser aquele conto de fada clichê, clássico, em que as músicas, e eu falo das músicas um pouquinho depois, nem são músicas normais, com refrão, com estrofe, é realmente um musical com as pessoas falando e cantando, é uma música completamente dita, oratória, né? Então eu acho que essa é a proposta do filme, mas eu não sei se isso funciona muito bem, porque realmente agora até os clássicos tiveram que mudar pro live action, né? Então, esse Desencantado é um clássico, clássico mesmo, né? Então, para aqueles que gostam, é uma imersão muito boa. Para aqueles que não curtem muito, aí já vai ficar um pouco maçante, né? Porque realmente a Gisele é completamente alienada no que a vida seja borboletas e arco-íris, e a vida não é assim, né? Tanto que essa é a lição dura que ela tem que aprender no filme todo. E quanto às músicas, cara, eu lembro de Encantada tendo músicas tão memoráveis quanto Como Ela Sabe, né? Que a Gisele canta ali com os floristas. Happily Ever After, que é o fechamento que eu esperei tanto que fosse ter uma versão nova ali, mas não tem, né? As músicas, assim, não são tão memoráveis, não são tão, assim, impactantes. Tirando uma, que é a Better, que tem a Gisele malvada, a Gisele que quer virar ali a rainha, e a Malvina, né, falando uma para outra, e o filme referencia contos de fada e contos da Disney a todo momento. Então eles falam assim, fazem trocadilhos muito bons, como vai escalar um pé de feijão, vai navegando pelo pôr do sol, e falam da Malévola e da Cruella na música também. Então é muito, muito interessante. Tem referências a Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, tem referências a Ariel, a Tiana, enfim, tem muita referência aos contos de fada clássico e isso é muito interessante, né? A Disney se referenciando a todo momento. Então, se eu fosse colocar Desencantada como uma celebração, é uma celebração realmente do que é um conto de fada, do que é uma história, o que são os clássicos, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Foi uma coisa bem diferente, assim. A gente não tem muito conteúdo assim desses filmes. Fiz do Abracadabra, fiz do Desencantado aqui, mas é que Disney é Disney, né? Então, se vocês gostaram, deixa aqui o comentário, deixa o like também e até a próxima, nerds. Fui!